Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Sou a professora Tatiane e é um prazer estar novamente com vocês. Na aula de hoje, estudaremos a unidade 4, o Estado brasileiro. A organização do Estado brasileiro, a partir de tudo o que já aprendemos até aqui, que tal conhecermos mais de perto a estrutura jurídica que sustenta a nossa nação? É o que faremos nesta unidade. Aqui você verá a sua organização, os três poderes, seus conceitos, suas funções e suas estruturas. Para dar início à nossa discussão, vamos pensar no nome de nosso país, República Federativa do Brasil. Como você viu na leitura da unidade anterior, o documento equivalente à certidão de nascimento do Brasil é a Constituição Federal. A organização da República Federativa do Brasil está presente na Constituição Federal de 1988. Todo Estado precisa de uma correta organização para que sejam cumpridos os seus objetivos dentro da administração pública. O nome República Federativa do Brasil não é por acaso. É que, com essas palavras, esse nome pode expressar algumas das características principais do nosso Estado, que se trata de uma república e que é federativa. Como já vimos, forma de Estado é a maneira pela qual ele organiza o seu povo e a sua soberania sobre o território que lhe pertence. Podemos dizer que há duas formas principais de Estado, unitária e composta. A unitária é aquela que concentra o poder popular no território como um todo, uno. Temos como exemplo a França, que constitui a forma típica do Estado, ou seja, poder central é exercido sobre todo o território sem as limitações impostas por qualquer outra fonte de poder. Os Estados unitários são caracterizados pela unicidade de poder. O poder político está centralizado em torno de um governo único, sendo este último competente para exercê-lo igual e homogeneamente sobre todo o território, sem quaisquer limitações impostas por outra fonte de poder. Historicamente, o Estado unitário é a forma pioneira de organização das sociedades políticas. Isso porque, nos primórdios, as extensões territoriais dos estados, assim como o contingente populacional, não assumiam proporções tão vastas como a partir dos tempos modernos. Logo, não havia nada que justificasse a separação dos poderes estatais em divisões internas. Por conta desse caráter precursor, além de, claro, de suas características aqui já mencionadas, há autores que consideram o Estado unitário como uma autêntica forma de organização do Estado soberano. Todavia, embora a centralização e a unicidade sejam os traços marcantes do Estado unitário, deve-se ressaltar a possibilidade de haver descentralizações administrativas dentro dessa forma de organização. Na forma de Estado unitário, divisões administrativas podem ser criadas, dando origem assim a comunidades, departamentos, religiões, enfim, espécies de agrupamentos que não correspondem propriamente a Estados soberanos, embora resguardem certa autonomia no que tange à administração interna, a gerência de serviços públicos e a elaboração de determinadas leis de aplicação local. No entanto, é preciso salientar que o processo de constituição de tais circunstâncias administrativas se dá mediante a delegação de poderes, os quais podem a qualquer instante serem retomados pelo poder central. Isso significa que o governo central reserva o direito de constituir, ampliar, limitar ou extinguir os direitos e prerrogativas que foram, por ele mesmo, outorgadas. Quanto à forma de Estado unitário no Brasil, temos que, somente durante o Império, tivemos como forma de organização o Estado unitário, de centralização concentrada. No entanto, a partir da outorga da Constituição de 1824, o Estado unitário do Brasil passou a ter seu território dividido em províncias. A princípio, essas províncias não gozavam de autonomia. Todavia, em razão da magnitude do território, surgiu a necessidade de certa descentralização política. Esta descentralização política passou a ser viabilizada, num primeiro momento, com a Constituição de 1824 e, posteriormente, com a promulgação da Lei 12 de agosto de 1834, complementada com a Lei 3 de outubro do mesmo ano. Essas duas leis supracitadas resultaram no chamado Ato Adicional, que delegou novas atribuições aos presidentes das províncias e autorizou cada província a eleger suas próprias assembleias legislativas.
Enfatiza-se que estas medidas jurídicas foram fundamentais para o estabelecimento da forma de organização que prevalece em nosso país desde o fim do século XIX, isto é, o Estado Federal. Por fim, a promulgação da Constituição de 1891, inspirada na Constituição dos Estados Unidos da América, fortemente descentralizadora dos poderes, estruturou o federalismo brasileiro, conferindo grande autonomia aos municípios e às antigas províncias, que passaram a ser denominadas estados. Enfim, estabeleceu-se a forma de organização que se mostrou mais apropriada para a realidade do país, haja vista a extensão territorial, a diversidade de etnias, os fatores naturais e sociológicos, entre tantos outros aspectos, que somados acabam construindo uma complexidade administrativa, a qual, consequentemente, requer uma descentralização político-administrativa. Já a composta descentraliza esse mesmo poder em esferas menores da atuação estatal. Na forma composta, encontramos diversos tipos, que são a união pessoal, a união real, união incorporada, Estado confederado ou confederação de estados e Estado federal ou federação de estados. Os estados compostos são uniões de estados, dois ou mais, que se formam por motivos diversos, com duas ou mais fontes de elaboração do direito e igual número de esferas de poder público. A união pessoal é uma forma composta de estado, exclusiva às monarquias, pois ocorre quando o mesmo monarca ocupa o trono de dois ou mais estados. Os estados que se unem por união pessoal não perdem as respectivas independências, tanto no plano interior como no plano exterior, mantendo cada estado sua vida própria, sua organização jurídico-política, sua atividade econômica-financeira, sua representação diplomática, seu poderio armado, entre outros. A união pessoal já passou à categoria histórica, devido à forma precária e sem qualquer vantagem política, não mais existindo atualmente. A união real também só é possível em monarquias. Resulta da união de dois ou mais estados sob o governo de um único soberano, guardando cada estado a sua personalidade interna. No entanto, na vida externa estão todos fundidos num só. Nas relações internacionais, determina uma única pessoa jurídica, embora os estados conservem suas diferenciadas organizações nacionais. A união real é definitiva, diferentemente da pessoal, que é transitória. Assim como a união pessoal, a união real não existe mais na atualidade. A união incorporada resulta da fusão de dois ou mais estados independentes para formar um novo estado, conservando aqueles apenas virtualmente a designação de estados ou reinos. De fato e de direito, os estados assim incorporados desaparecem na constituição da nova entidade, como, por exemplo, a Grã-Bretanha, que é uma monarquia formada pela incorporação dos antigos reinos da Inglaterra, Escócia e Irlanda. Não há razão em se falar de união incorporada, uma vez que a incorporação constitui processo de extinção de um ou mais estados para a formação de um outro maior. Confederação de Estados é a união permanente de estados independentes, baseada em um pacto com o fim de proteger o território de ataques exteriores e garantir em seu interior a paz coletiva. Não suprime a soberania política dos estados que a constituem. Cada estado tem o direito de secessão, pelo qual pode romper o pacto e retirar-se da União. A Confederação de Estados constitui uma associação de estados soberanos que se unem para determinados fins. A confederação é uma reunião permanente e contratual de estados independentes que se ligam para fins de defesa externa e a paz dentro de seus territórios. Esta forma de estado composto requer maior explicação. Na União Confederativa, os estados confederados não sofrem qualquer restrição à sua soberania interna, nem perdem a personalidade jurídica de direito público internacional. A par dos estados soberanos, unidos pelos laços da união contratual, surge a confederação, como entidade supraestatal, com as suas instituições e as suas autoridades constituídas. No plano do jus gentium, é uma nova unidade representativa de uma pluralidade de estados. Como acentua Jelinek,
A confederação é uma forma instável da união política. A união só pode existir enquanto aos estados componentes convier. Os estados guardam como corolário natural de sua soberania política a possibilidade de, a todo tempo, se desligarem da União. Segundo a fórmula, os estados não foram feitos para o acordo, mas o acordo para os estados. Embora tenha a confederação personalidade jurídica internacional, os estados confederados não perdem o seu poder soberano interno e externo, pelo menos em tudo que não seja abrangido pelo Tratado Constitutivo da Confederação. A Confederação é instituída por tratado. Admite, em regra, o direito de secessão. Os órgãos confederativos deliberam por maioria, podendo ela, a unanimidade, ser exigida para assuntos mais importantes, bem como o direito de nulificação, pelo qual cada Estado pode opor-se às decisões do órgão central. São exemplos de confederação a dos Estados Unidos, a Helvética e a Germânica, de 1817. Estado federal é um Estado formado pela união de vários Estados que perdem a soberania em favor da União Federal. É uma organização jurídica baseada numa Constituição. Ela pode ser denominada Federação de Estados ou, se preferir, Estado Federal. O federalismo é um modelo de descentralização estatal, onde a organização é formada sob a base de uma repartição de competências entre o governo nacional e os governos estaduais, tendo a União supremacia sobre todos os Estados-membros. A República Federativa do Brasil, como seu próprio nome indica, consiste em um Estado federal. No nosso caso, como podemos perceber do artigo 1º da Constituição Federal, o poder público brasileiro é dividido em estados, municípios e Distrito Federal, além da União, que é a pessoa jurídica do nível federal. Essa união é federativa e, por esse motivo, dizemos que a forma de Estado por aqui é federal. O Brasil é formado por 26 estados, a União, o Distrito Federal, cuja capital é Brasília, e os municípios, sendo ele uma república federativa. Cada ente federativo possui sua autonomia financeira, política e administrativa, em que cada estado deve respeitar a Constituição Federal e seus princípios constitucionais, além de ter sua Constituição própria, e também cada município, através de sua lei orgânica, poderá ter sua própria legislação. A forma de governo é o modo pelo qual o poder se organiza e se exerce, permitindo agrupar os estados em seu modo de ser substancial, determinando a situação jurídica e social dos indivíduos em relação à autoridade. Já vimos que existem ao menos duas formas de governo principais aceitas pela literatura jurídica: a monarquia e a república. A monarquia consiste no regime de governo de uma só pessoa, no caso, o rei. A troca de poder monárquico pode ser feita de forma hereditária, quando morre o pai, assume o filho, ou por indicação, se o rei não tiver filhos, indica um parente mais próximo como seu sucessor. Agregada à monarquia, temos o parlamentarismo, que consiste em uma assembleia eleita pelo povo com poder legislativo. Um Estado pode adotar como regime os dois modelos agregados, como é o caso da Inglaterra, governada por uma monarquia parlamentar, em que o poder é dividido entre o rei e o primeiro-ministro. Este sistema de governo foi muito comum em países da Europa durante a Idade Média e Moderna. Neste último caso, os monarcas governavam sem limites de poder. A monarquia ficou conhecida como absolutismo. Com a Revolução Francesa de 1789, este sistema de governo entrou em decadência, sendo substituído pela República na grande maioria dos países. Hoje em dia, poucos países utilizam este sistema de governo, e os que ainda o usam conferem poucos poderes nas mãos do seu rei. Neste sentido, podemos citar as monarquias constitucionais do Reino Unido, Austrália, Noruega, Suécia, Canadá, Japão e Dinamarca. Nestes países, o rei possui poderes limitados e representa o país como uma figura decorativa e clássica. O período monárquico no Brasil ocorreu entre os anos de 1822 a 1889, com os reinados de Dom Pedro I e Dom Pedro II.
Já a república é o regime em que o governante é eleito pelo povo. Como no caso da monarquia, a república também pode ser associada a uma prática governamental, a república aristocrática, na qual o governo é de responsabilidade de grupos privilegiados, a república presidencialista, em que o presidente é eleito ficando no cargo por tempo determinado, que no Brasil é de 4 anos, e tendo como característica a divisão do poder em administrativo, legislativo e executivo, e a república parlamentarista, em que o governante é eleito para o cargo de chefe de Estado, enquanto o parlamento escolhe o chefe de governo. Enquanto a monarquia é marcada pela concentração do poder nas mãos de um governante, vitalício e hereditário, a república se fundamenta na representatividade do povo por intermédio de votação, de eleições periódicas e não por imposição. Exemplo conhecido de monarquia é o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, mais conhecido como Reino Unido. Constituído por 4 nações, Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales, o Reino Unido é governado pela Rainha Elizabeth II. A Constituição Federal de 1988 colocou sobre o povo brasileiro a responsabilidade de escolher diretamente qual a forma de governo que queriam adotar no Brasil. O plebiscito foi realizado no dia 21 de abril de 1993, onde os brasileiros se dirigiram até as urnas para decidir a forma de governo a ter vigência a partir de então, sendo escolhido a República. A isso equivale dizer, portanto, que o povo brasileiro decidiu que o seu governante assume o seu encargo pela eleição da sociedade e não por ter nascido filho do anterior. Decidiu também que quer que o mandato eleitoral tenha um prazo determinado e que não seja vitalício. Como já vimos, sistema de governo é compreendido como o modo mediante o qual o poder político se divide para ser exercido no Estado. Havíamos comentado sobre as 2 funções primordiais que o governo de um Estado precisa que sejam exercidas: a chefia de Estado e a chefia de governo. O chefe de Estado é aquele que representa o país perante os organismos de direito internacional, e o chefe de governo é o que responde internamente pelas decisões internas de uma nação. Existem basicamente 2 sistemas de governos conhecidos na literatura sobre o assunto: o presidencialismo e o parlamentarismo. A principal diferença entre os dois é a divisão ou não dessas 2 tarefas. O presidencialismo é um sistema de governo no qual o presidente é o chefe de Estado e de governo. Este presidente é o responsável pela escolha dos ministros que o auxiliam no governo. No sistema de presidencialismo, o presidente exerce o poder executivo, enquanto os outros 2 poderes, legislativo e judiciário, possuem autonomia. O Brasil é uma república presidencialista desde 15 de novembro de 1889, quando ocorreu a proclamação da República. No Brasil, o sistema parlamentarista existiu entre 7 de setembro de 1961 e 24 de janeiro de 1963, durante o governo do presidente João Goulart. O presidencialismo é, portanto, o sistema de governo que concentra em uma mesma pessoa as funções de chefia de Estado e de chefia de governo. O parlamentarismo, por sua vez, atribui a chefia de Estado a uma pessoa e a chefia de governo a outra pessoa, esta última chamada de primeiro-ministro, como é o caso do já mencionado Reino Unido da Grã-Bretanha, cuja monarquia constitucional deposita a chefia de governo na figura do seu primeiro-ministro. O parlamentarismo é um sistema de governo em que o poder legislativo proporciona a sustentação política para o poder executivo. Sendo assim, o poder executivo necessita do poder do parlamento para ser constituído e também para governar. No parlamentarismo, o poder executivo é, na maioria das vezes, exercido pelo seu chanceler, ou primeiro-ministro. O sistema parlamentarista pode se apresentar de 2 maneiras. Na República Parlamentarista, o chefe de Estado, com poder de governo, é um presidente eleito pelo povo e empossado pelo parlamento, por tempo determinado. Nas monarquias parlamentaristas, o chefe de governo é o monarca, o rei ou o imperador, que assume de forma hereditária.
Neste último caso, o chefe de Estado, que é quem governa de fato, é um primeiro-ministro, que também já chamamos de chanceler. O parlamentarismo tem sua origem na Inglaterra medieval. No final do século XVIII, nobres ingleses passaram a exigir maior participação política no governo, comandado por um monarca. Em 1295, o rei Eduardo I tornou oficiais as Assembleias dos Representantes dos Nobres. Nascia assim o parlamentarismo inglês. Países parlamentaristas na atualidade são o Canadá, a Inglaterra, Suécia, Itália, Alemanha, Portugal, Holanda, Noruega, Finlândia, Islândia, Bélgica, Armênia, Espanha, Japão, Austrália, Índia, Tailândia, República Popular da China, Grécia, Estônia, Egito, Israel, Polônia, Sérvia e Turquia. O sistema parlamentarista é um sistema mais flexível que o presidencialista, pois em caso de crise política, por exemplo, o primeiro-ministro pode ser substituído com rapidez e o parlamento pode ser derrubado, o que no caso do presidencialismo, o presidente cumpre seu mandato até o fim, mesmo em caso de crises políticas. Através do plebiscito do dia 21 de abril de 1993, o povo brasileiro decidiu também pelo sistema de governo a viger no Brasil, definindo que por aqui continuaria a vigorar o sistema presidencialista, sendo por isso que conhecemos o nosso presidente da República como aquela pessoa que, internamente, decide as questões administrativas brasileiras e, internacionalmente, representa a nossa nação perante os demais estados e organismos internacionais. A organização do Estado é formada pelos três poderes: poder legislativo, poder judiciário e poder executivo, adotando a teoria da tripartição dos poderes. Podemos ver nos próximos slides um pouco da estrutura dos poderes do Brasil. Na unidade 2, havíamos falado sobre os poderes e as funções do Estado. Todo poder emana do povo. Nesse sentido, podemos dizer seguramente que só existe um poder no Estado brasileiro. Mas a expressão poder também pode ser utilizada para designar sua divisão relativamente às três funções do Estado: fazer a lei, julgar os conflitos e administrar a coisa pública, legislar, julgar e administrar. A atividade que compreende a criação de leis é chamada atividade legislativa. Você também pode usar a palavra legiferante. Com isso se diz atividade legiferante. No Brasil, a atividade legislativa é exercida em estruturas levemente diferentes na União, nos estados, nos municípios e no Distrito Federal. O poder legislativo na esfera federal é realizado pelo Congresso Nacional. Esse poder é responsável por criar as leis e é formado pela Câmara dos Deputados, representantes do povo, Senado Federal, representantes dos estados e Distrito Federal, e Tribunal de Contas da União, órgão regulador e fiscalizador das ações externas, prestando auxílio para o Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados é composta por representantes do povo, chamados deputados federais. O critério de eleição, entretanto, é o chamado sistema proporcional. Nesse sistema, não é eleito necessariamente aquele que foi o mais votado, o que serve para que as minorias também possam ter representatividade no Congresso Nacional. A eleição de deputados federais, estaduais, distritais e de vereadores depende dos votos conquistados por um partido ou por uma coligação, e não somente pelos candidatos em si. Na urna, o eleitor pode escolher votar tanto no candidato de sua preferência, como no número de legenda preferida. Todos os votos, inclusive os nominais, são contabilizados para os partidos e coligações. Para saber quantas cadeiras cada partido ou coligação terá direito, é preciso calcular dois números, o quociente eleitoral e o quociente partidário. O quociente eleitoral é a divisão do número de votos válidos pelo total de cadeiras que deverão ser preenchidas. Como na Câmara dos Deputados, cada estado da federação conta com um número específico de vagas, é preciso calcular um quociente eleitoral para cada região. Para esta conta, não são levados em considerações os votos nulos e brancos. Depois disso, é necessário definir o quociente partidário, para saber quantas cadeiras ficarão para cada partido ou coligação. Neste cálculo, o número de votos recebidos por cada partido ou coligação é dividido pelo quociente eleitoral.
Apenas após a definição do quociente partidário, as vagas conquistadas por cada partido ou coligação são distribuídas entre seus candidatos mais bem votados. O número de deputados é estabelecido por lei complementar e atualmente é de 513 deputados federais. A Câmara dos Deputados tem como função, além de representar o povo, discutir sobre os assuntos nacionais e legislar sobre eles, fazendo a fiscalização dos recursos públicos. O Poder Legislativo cumpre papel imprescritível para o país, pois desempenha 3 funções primordiais para a consolidação da democracia: representar o povo brasileiro, legislar sobre os assuntos de interesse nacional e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Neste contexto, a Câmara dos Deputados, como representante do povo brasileiro, discute e vota propostas referentes às áreas econômicas e sociais, como educação, saúde, transporte, habitação, entre outras, e também fiscaliza o emprego pelos poderes da União, dos recursos arrecadados da população com o pagamento de tributos. O Congresso Nacional trabalha em períodos de tempo próprios e legislatura. É o período de 4 anos em que o Congresso Nacional exerce as atribuições previstas na Constituição Federal. Cada legislatura é dividida anualmente em 4 sessões legislativas. Cada sessão legislativa ordinária tem início em 2 de fevereiro, é interrompida em 17 de julho, reiniciada em 1º de agosto e encerrada em 22 de dezembro. Já o Senado Federal é composto por 81 senadores. Cada estado e o Distrito Federal têm o direito de eleger 3 deles para um mandato de 8 anos, sendo o primeiro eleito 1 e 4 anos depois são eleitos os outros 2, permitindo uma maior alternância. Constitucionalmente, a função dos senadores é representar os estados e o Distrito Federal. Mesmo antes de tornar-se república, o Brasil já contava com a Câmara dos Senadores, instituição que foi mantida pela primeira Constituição republicana, com a designação de Senado Federal. Sua existência configura a marca da federação, em que se busca o equilíbrio entre suas unidades constituidoras. Composto pelos representantes dos estados e do Distrito Federal, escolhidos pelo princípio majoritário, distingue-se da Câmara dos Deputados, cujos membros são eleitos pelo sistema proporcional. Enquanto o número de deputados pode variar segundo a população estadual, cada uma das unidades da federação elege de maneira igualitária o número fixo de 3 senadores. As atribuições, composições e características do Senado estão dispostas nas Constituições brasileiras e no regimento interno do Senado Federal e no regimento comum. Rui Barbosa é considerado o patrono do Senado e o plenário da Casa o homenageia exibindo seu busto. As razões para isso devem-se ao destaque daquele parlamentar, por sua notoriedade e dedicação à vida pública, ao grande prestígio internacional e à relatoria do Código Civil brasileiro. O Congresso Nacional elabora as leis e realiza a fiscalização financeira, contábil, operacional, patrimonial e orçamentária da União e entidades ligadas à administração direta e indireta. O Poder Legislativo, segundo o artigo 44 da Constituição Federal de 1988, é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Portanto, se organiza como um poder bicameral. Ao tratar das competências do Congresso Nacional, podemos reuni-las em 3 conjuntos. Primeiro, o das atribuições relacionadas às funções do Poder Legislativo Federal. Segundo, o das atribuições das casas do Congresso, Câmara e Senado, quando atuam separadamente. E terceiro, o das atribuições relacionadas ao funcionamento de comissões mistas e de sessões conjuntas, nas quais atuam juntos os deputados federais e os senadores, embora votem separadamente. Além da função de representação mencionada, compete ao Congresso exercer atribuições legislativas e de fiscalização e controle. Quanto à função legislativa, cabe ao Congresso, por suas 2 casas, legislar sobre as matérias de competência da União, mediante elaboração de emendas constitucionais, de leis complementares e ordinárias, e de outros atos normativos com força de lei. O artigo 48 da Constituição lista diversos assuntos que podem ser objetos de leis, que dependem da aprovação do Congresso e da sanção do Presidente da República.
Por sua vez, o artigo 49 da Carta Maior traz a relação das competências exclusivas do Congresso, que são veiculadas por decreto legislativo, para o qual não é exigida a sanção presidencial. Sobre a função fiscalizadora, o artigo 70 do texto constitucional estabelece a competência pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta. Para que possa exercer essa função, é auxiliado pelo Tribunal de Contas da União. As casas legislativas dispõem ainda de outros mecanismos de fiscalização e controle, entre os quais podemos mencionar a possibilidade de convocação de ministros de Estado ou de titulares de órgãos diretamente vinculados à Presidência da República para prestar informações sobre assunto previamente determinado. O encaminhamento de pedidos de informações a essas autoridades pelas mesas da Câmara e do Senado. A instalação de comissões parlamentares de inquérito pelas casas, em conjunto ou separadamente, para apuração de fato determinado e por prazo certo. Na maioria dos casos, a Câmara e o Senado funcionam de forma separada, porém articulada, no exercício das funções do Congresso Nacional. Um exemplo é o processo de elaboração das leis complementares e ordinárias, em que uma casa funciona como iniciadora e a outra como revisora. Há outras situações em que uma das casas funciona sem a participação da outra. A Constituição estabelece, para tanto, as competências privativas da Câmara em seu artigo 51 e do Senado no seu artigo 52. Se do exercício dessas atribuições resultar um ato normativo, será uma resolução da respectiva casa. O Poder Legislativo Federal é organizado em duas casas, Câmara Baixa, que é a Câmara dos Deputados, e a Câmara Alta, que é o Senado Federal. O objetivo é que uma casa realize o trâmite e discussões das matérias e a outra casa melhore e revise os trabalhos e vice-versa. Assim, as duas casas poderão contribuir para a elaboração das normas jurídicas. Já na esfera estadual, o Poder Legislativo é unicameral. Isso significa que somente há uma casa para o desenvolvimento da atividade legislativa em cada estado. Tais casas são chamadas Assembleias Legislativas. Elas são compostas por deputados estaduais e têm seu número definido pela legislação de cada estado. Eles são eleitos para um mandato de 4 anos e desenvolvem também a mesma função dos deputados federais, produzir as leis que governam os cidadãos. O Poder Legislativo Estadual tem duas funções principais: propor e votar as leis e fiscalizar os atos do Poder Executivo. Os deputados estaduais propõem ou sugerem, discutem e votam projetos de leis relativas ao seu estado, dentro das competências que são permitidas pela Constituição Federal. O processo legislativo ordinário deve passar por uma sequência de fases: proposição do projeto, análise pelas comissões, discussão pelos deputados, revisão, votação, sanção ou veto do governador, promulgação e publicação. Outra função do Legislativo Estadual é a de fiscalizar o andamento dos trabalhos do governo. Os deputados devem supervisionar as ações do governador e uma das principais tarefas da fiscalização é aprovar ou rejeitar as contas anuais apresentadas pelo governo. O julgamento das contas acontece depois da apresentação de um parecer do Tribunal de Contas do Estado. De acordo com o artigo 27 da Constituição Federal, o número de deputados estaduais é o triplo do número de deputados federais do Estado, até o limite de 36. Se for atingido este limite, serão somados tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Veja o exemplo. Um estado com 10 deputados federais terá 30 deputados estaduais. Já um estado com 20 deputados federais terá 44 deputados estaduais, o limite de 36, mais a quantidade de deputados federais acima de 12. Nesse exemplo, são 8 deputados. Assim, 36 mais 8 seria igual a 44 deputados. Os deputados estaduais são eleitos para um mandato de 4 anos e podem se candidatar à reeleição. Na esfera municipal, o Poder Legislativo também é unicameral. A diferença está principalmente nos nomes. Enquanto a Casa Legislativa nos estados é chamada de Assembleia Legislativa, nos municípios ela é chamada de Câmara de Vereadores.
Os vereadores são representantes do povo eleitos em cada município para o mandato de 4 anos e tem seu número definido por legislações próprias. No âmbito da esfera municipal, os projetos elaborados são emendas à lei orgânica, projetos de leis, decretos legislativos e resoluções. Nessa esfera, também é uma mesa composta pelo presidente da Câmara e secretários, onde são recebidos os projetos que tramitam pelas comissões para possíveis emendas. Antes de ser votada, a proposta precisa ser publicada em Diário Oficial. Dependendo do cunho, a matéria é discutida e votada 2 vezes pelos vereadores e só então passa para o prefeito. Em todas as esferas, os projetos sancionados devem, obrigatoriamente, ser publicados em seus respectivos diários oficiais para efetivação de aprovação ou arquivados em caso de vetos. Apesar de ser a principal função do Legislativo, as propostas de lei não são restritas a esse poder. Qualquer cidadão pode propor leis federais, estaduais e municipais por meio da iniciativa popular e da ideia legislativa. As propostas percorrem o mesmo caminho apresentado para serem outorgadas. O Distrito Federal é um caso à parte, pois possui algumas diferenças em relação aos demais membros da federação, já que conjuga aspectos de estados com características próprias dos municípios. Dada essa confluência de características, o nome da Casa de Leis no Distrito Federal é Câmara Legislativa, mesclando Câmara, palavra relativa aos vereadores, com Legislativa, palavra relativa aos deputados estaduais. A sua função também é legislar. O mandato é igualmente de 4 anos e a forma de eleição obedece ao sistema proporcional de que já falamos. O Poder Judiciário tem a função precípua de interpretar e aplicar a lei nos dissídios surgidos entre os cidadãos ou entre os cidadãos e o Estado. Em síntese, declara o direito. Na unidade 2, havíamos falado sobre os poderes e as funções do Estado. Por essa razão, você já sabe que ao Poder Judiciário cabe a solução de conflitos por intermédio de soluções jurídicas. Imagine você que a lei já tenha sido formulada pelo Poder Legislativo, mas por qualquer razão alguém não a obedeça e por esse motivo acabe por violar o direito de alguma pessoa. Devemos salientar que as medidas adotadas pelo Poder Judiciário para resolver os conflitos não se fundamentam somente nas leis. A ele cabe uma função que transcende a aplicação da lei a cada caso, ou, mais que isso, podemos dizer que ao Judiciário cabe aplicar a justiça, o direito, para solucionar um determinado conflito. É que, às vezes, a própria lei fere os conceitos que atribuímos à noção de justiça, como quando, por exemplo, ela tiver sido formulada em desacordo com a Constituição Federal. Quando, eventualmente, ocorrem casos como esses, o magistrado tem ampla liberdade de desviar-se da lei para fazer com que seja realmente aplicada a justiça, por meio de um processo de interpretação. O Poder Judiciário não pode se recusar a julgar um litígio que lhe for apresentado. Todas as pessoas que necessitem da interferência do Estado para a resolução de um conflito jurídico podem buscar auxílio ao Poder Judiciário. O Judiciário tem o poder de julgar e garantir o cumprimento das leis, promovendo a paz social. Ele tem uma estrutura singular e existe uma hierarquia dos seus órgãos, nomeados de instâncias. A primeira instância é representada pelo órgão que irá realizar o julgamento da ação inicialmente. Se caso as partes envolvidas no processo recorrerem aos resultados da ação anterior, o processo será submetido a uma instância superior. Mas há casos em que a ação já poderá ser submetida a essa instância. Várias são as instâncias do Poder Judiciário e começaremos a falar delas pelo seu topo. O Supremo Tribunal Federal é responsável por julgar os casos referentes à violação da Constituição Federal. Ele é composto por 11 ministros, aprovados pelo Senado e nomeados pelo Presidente da República com notável saber jurídico. Ao Poder Judiciário, além da solução de conflitos concretos, cabe o chamado controle de constitucionalidade. Sobre ele, nós já tratamos na unidade 3, ao dispor sobre o controle de constitucionalidade preventivo, ou seja, aquele filtro que é feito para que as leis, antes de serem formuladas, fiquem em conformidade com a Constituição, e o controle repressivo de constitucionalidade,
que é realizado no intuito de reprimir a existência de leis que eventualmente tenham sido editadas de forma contrária à Constituição Federal. Aqui aprofundaremos um pouco mais o controle repressivo, que pode ser realizado de duas formas: difuso e concentrado. O difuso é aquele onde qualquer juiz ou tribunal pode declarar uma lei inconstitucional, desde que haja um caso concreto e a inconstitucionalidade seja matéria incidental. A inconstitucionalidade não é a matéria principal do processo, é de uma questão prejudicial. Em regra, os tribunais só podem declarar uma lei inconstitucional pela maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial. A concentrada é feita apenas por alguns tribunais, também chamada de controle por via de ação, pois é feito por meio de ações constitucionais, sendo elas a ação direta de inconstitucionalidade genérica, ação direta de inconstitucionalidade interventiva, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental. Assim, no primeiro caso, o que fazem os magistrados é somente definir se uma norma jurídica invocada naquele processo é constitucional ou não. Já o controle concentrado de constitucionalidade vai além, pois a decisão do STF sobre a constitucionalidade de uma lei aplica-se a todos os homens. Temos ainda o Conselho Nacional de Justiça. Esse órgão foi criado recentemente. Decorre de uma emenda à Constituição que o criou para atuar no controle da atividade administrativa dos demais órgãos do Poder Judiciário. Além disso, é responsável também pelo controle da atividade financeira e da atuação dos magistrados no que toca às responsabilidades decorrentes de sua função. Temos também o Superior Tribunal de Justiça, que cuida da guarda da uniformidade da interpretação das leis federais, harmonizando as decisões dos tribunais regionais federais e dos tribunais estaduais de segunda instância. Também aprecia recursos especiais cabíveis quando contrariadas leis federais. Tem, no mínimo, 33 ministros nomeados pelo Presidente da República, após aprovação do Senado. Já a Justiça Federal é formada pelos tribunais regionais federais e juízes federais e julga as ações judiciais dos estados, da União, autarquia ou empresa pública federal. Ambos, conforme as suas funções, cuidam da regra geral das matérias que possuem interesse para a União. Há ainda outros assuntos decididos por esses órgãos jurisdicionais. Todos eles estão incluídos na listagem do artigo 109 da Constituição Federal. Continuamos agora para tratar da chamada Justiça Especializada, que é um conjunto de órgãos... Continuamos agora para tratar da chamada Justiça Especializada, que é um conjunto de órgãos do Poder Judiciário que se responsabiliza por assuntos que, de tão específicos, necessitam de repartições públicas criadas especificamente para lidar com os processos deles decorrentes. A Justiça do Trabalho é formada pelo Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho e os Juízes do Trabalho, e realiza o julgamento dos processos trabalhistas, ou seja, processos em que as partes litigam sobre assuntos decorrentes das relações de trabalho e de emprego. A Justiça Eleitoral é composta pelo Tribunal Superior Eleitoral, Tribunais Regionais Eleitorais, Juízes Eleitorais e as Juntas Eleitorais, e realiza o julgamento das ações relacionadas à legislação eleitoral, contribuindo na coordenação e normatização das eleições no país. É ela que decide, por exemplo, as acusações de abuso do poder econômico do candidato que compra votos para se eleger. Trata da cassação de mandatos obtidos por meios irregulares, entre outros. A Justiça Militar é formada pelo Superior Tribunal Militar, tribunais de juízes militares e é responsável pelo julgamento dos crimes militares de acordo com a lei. Assim, se um servidor público, integrante das Forças Armadas, comete crime definido por crime militar, será processado e julgado no âmbito dos órgãos da Justiça Militar. Finalmente, a Constituição Federal trata da Justiça Comum Estadual. Com essa expressão, denomina-se o conjunto de órgãos jurisdicionais que atuam em cada estado da federação e também no Distrito Federal. A Justiça Estadual é formada por Tribunal de Justiça e os juízes estaduais.
tendo as suas atribuições definidas na Constituição Federal e na Lei de Organização Judiciária de cada Estado, sendo responsáveis por julgar ações comuns que não dizem respeito às justiças federais. O Poder Executivo tem como função administrar o Estado, visando seus objetivos concretos. Assim acontece quando o Estado nomeia funcionários, cria cargos, executa serviços públicos, arrecada impostos, entre outros. Com a preferência pelo sistema presidencialista, proposto na Constituição de 1988, esse poder é exercido pelo Presidente da República, com a ajuda dos ministros de Estado. O Presidente da República age liderando, sancionando, promulgando, dando ordens para a publicação das leis, criando cargos, funções ou empregos públicos na administração pública, aumentando salários, vetando projetos de leis e coordenando a administração federal. Quanto ao nível estadual, os governadores, auxiliados por seus secretários de Estado, estão encarregados de administrar o respectivo Estado, com políticas voltadas somente para sua porção territorial, sob o amparo da sua Constituição Estadual. E, por fim, representando o nível mais basilar e, de fato, próximo da população, os prefeitos e seus secretários, possuindo cada município sua lei orgânica, ainda submissa à Constituição Estadual e, posteriormente, à Federal. O Poder Executivo é principalmente responsável pela administração pública. Diante dessa relevância, trataremos desse assunto na próxima unidade. Encerramos aqui os assuntos da nossa terceira videoaula. Espero que tenha ficado claro os conceitos aqui tratados e que vocês tenham gostado. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima!